Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Riley Fagundes, hoje é dia 13 de março de 2020 e olha, tá aqui gente, na descrição do vídeo tá a matéria, dentro da matéria tem o vídeo, esse vídeo aqui, a bordoada que Bolsonaro dá, tentam distorcer a fala dele assim, na orelha e na bucha, não dá moleza. Galera, curte nosso canal? Dá um play na descrição do vídeo, você vai encontrar aí conta bancária para aqueles que quiserem nos ajudar e dar uma forcinha para o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperta as notificações e vamos à matéria. Olha só. O presidente da República, Jair Bolsonaro, perdeu a paciência com uma jornalista que tentou insinuar falsas informações de forma leviana e deturpar uma de suas falas a respeito das urnas eletrônicas. Recentemente, o presidente afirmou entender que em 2018 houve fraude nas votações, pois, segundo acredita, ganharia no primeiro turno devido ao forte apoio recebido pelos brasileiros. Isso aí ficou bem óbvio. Além da declaração, Bolsonaro salientou que tem provas de que houve de fato a fraude. Bom, o chefe do executivo estava concedendo uma entrevista à imprensa brasileira que está nos Estados Unidos. Novamente o presidente foi questionado sobre as urnas. Quero que você me mostre um brasileiro que confie no sistema eleitoral brasileiro, disse Bolsonaro. No momento da fala, o presidente foi interrompido por uma jornalista que o indagou. Por que o senhor não confia na justiça? Ele falou das urnas, aí já falaram que a culpa é da justiça. Na mesma hora, Bolsonaro, aparentemente indignado com o importunamento da jornalista, exclamou: não é na justiça, não deturpe as minhas palavras, tá ok? Não faça essa baixaria que a imprensa faz. Sempre comigo. Não é a justiça. A extrema imprensa cotidianamente deturpa as falas do presidente com o intuito de denegrir a sua imagem. Dessa vez não deu certo. Vamos lá, gente, vamos conferir aqui. Se vocês querem ver, eu também quero ver. E não tem nada melhor do que o próprio Bolsonaro falando isso. Sobre Estados Unidos? Sobre Estados Unidos. Conversa com o almirante Guerra, que é o cara que está eu 30%. Eu estaria preocupadíssimo. Presidente, há possibilidade de aumentar a CID, alguma coisa? Não, zero. Não existe isso. A política Petrobras segue de preço internacional. Então a gente espera, obviamente, não como presidente, mas como cidadão, que o preço caia na refinaria e seja repassado pelo consumidor na boca. E acordo de livre comércio com os Estados Unidos? Foi dado o primeiro passo, conversando no sábado com o presidente Trump, discutimos as questões pontuais com o mais interesse americano, a questão do etanol, carne de porco. Eu pedi para ele que não deixasse as questões pontuais e discutisse de forma mais ampla. Ele concordou, então as nossas assessorias vão começar a discutir um livre comércio mais amplo dos Estados Unidos. Fraude nas eleições. Olha, quero que você me ache um brasileiro que confia no sistema eleitoral brasileiro. Eu espero que você ache um brasileiro que confia no processo eleitoral brasileiro. Não é na justiça, não deturpe minhas palavras, tá ok? Não façam essa baixaria que a imprensa vai sempre comigo. Não é a justiça. Bom, e aí encerra o nosso videozinho, claro, né? Bom, vocês viram aí mais uma vez, é por isso que eu falo, gente, essa imprensa não cansa, não muda, parece que os caras trabalham, sabe? Parece que eles já vão ali, fazem um... Parece que os jornalistas doutrinados da esquerda, parece que eles fazem faculdade já nessa questão. Você vai chegar lá, você só tem que perguntar isso aqui. Dane-se o que o povo quer saber, dane-se... Você vê que o outro lá fala sobre o preço do combustível, sobre o livre comércio entre os Estados Unidos e Brasil, né? Ou seja, perguntas que é exatamente isso que nós queremos saber. Por quê? Porque o presidente foi lá para fechar acordo, para criar um ambiente de negócios, para ampliar a economia, para ampliar o comércio entre os dois países, criar um laço. Então, quer dizer, tá todo mundo querendo saber o que foi que o presidente fez lá, o que foi que ele conseguiu, o que ele vai, né,
Aí o cara vai perguntar, aí o camarada chega lá e vai com tentativas de distorcer os fatos, né? Ou melhor, as palavras do presidente. Quer dizer, ninguém quer saber disso, gente. A gente quer saber o que foi acontecer lá. O que o presidente conquistou para o Brasil. Então fica evidenciada mais uma vez a imprensa passando vergonha em cima de Bolsonaro. Não tem jeito, cara. Não aprendem nunca. Eu acho que, gente, o ápice tem na internet aí, cara. É por isso que eu gosto do Bolsonaro. A imprensa tá por aqui com ele, porque negócio do PIB, lembram? Tava todo mundo preparado para pegar o Bolsonaro de jeito e falar, cara, hoje saiu o resultado do PIB. Quando ele sair ali, nós vamos pegar ele sem pena agora. Hoje nós vamos fazer a nossa vingança. Carrinho estaciona, todo mundo aponta as câmeras, lente, microfone, tudo. E sai o carioca de dentro do carro do Bolsonaro. Gente, foi hilário aquilo dali, muito boa. A imprensa ficou doida, virou, vixe, fez um pandemônio que não tem... Foi pior que o coronavírus. Ficaram louca, né, por causa disso. Mas é o nosso presidente, a ação dele. E, gente, aí fala, porque é um desrespeito com a população, porque o Bolsonaro não sei o que, não fala com jornalista. Pô, falar com jornalista pra quê? Se o cara fala uma coisa, a imprensa mostra outra. Você quer saber realmente o que está acontecendo no Brasil? Você quer saber realmente as declarações do presidente? Põe no YouTube aí, ó, canal Jair Bolsonaro. Você clica lá, se inscreve. Toda quinta-feira você vai receber a notificação da live dele. É 20 minutos, 30 minutos. Ali ele fala tudo da semana, conta tudo bonitinho. E aí, gente, você fica informado. Sem nenhum problema. Eu nunca vi um presidente tão popular e tão ativo com o povo como nós estamos vendo hoje. E sabe qual é a diferença? Antigamente, por via da imprensa comer na mão do governo, né? Eles publicavam o que interessava. Hoje nós temos um presidente que fala com o povo, não usa a mídia para isso. Ele fala diretamente, faz a live dele toda semana, fala, gente, estamos aqui, vamos nessa. Eu quero ver se nós vamos ter outro presidente que vai ter essa coragem ou esse cacife. Eu acredito que não. É o primeiro presidente que faz isso na história do nosso país. Que se comunica com o povo, que tem uma preocupação em dar uma satisfação ao povo toda semana. Então, para mim, a mídia, o que a Globo publica, o que o Folha... Isso aí para mim não importa. Eu prefiro ir diretamente na fonte, que é a live do presidente, porque eu ouço diretamente dele. Você viu ali, ó, ele falou uma coisa, a jornalista já veio com outra coisa. Quer prova maior de que o que você recebe na sua casa por essa mídia podre não passa de distorções e mentiras? É igual a piada do Murilo Couto, né? Bolsonaro tropeça na grama e a imprensa já publica. Presidente chuta a grama, até quando descaso com o meio ambiente. É mais ou menos isso. Eles distorcem a coisa, eles mudam a realidade dos fatos. Usam a verdade distorcida. Você vê, ali ele fala na questão das urnas, que ninguém confia nas urnas. Eu mesmo não confio. Eu mesmo não confio nas urnas. Eu confesso que achei... Sem contar, ó, gente, você vê como a pilantragem dessas eleições foi grande. Eu tiro aqui pelo meu estado. Houveram inúmeras tentativas, porque aqui acontece o seguinte. As pessoas moram em zonas rurais. Então a prefeitura, né, e o estado disponibilizam veículos para ir buscar as pessoas nas zonas rurais para virem votar na cidade. Aquelas que votam na cidade. O que aconteceu? A gente prestou atenção muito em carros que eram dirigidos por pessoas que eram declarados da esquerda. O que aconteceu com esses carros? Esses carros quebravam no caminho. O povo tinha que voltar para casa do meio do caminho. Nós tivemos aqui no meu estado, para vocês terem uma ideia, até bloqueio de estradas para impedir que as pessoas chegassem para votar. Porque... aqui, gente, como são cidades pequenas, você praticamente sabe o voto um do outro, né? E aí, quando eles viam entendiam que havia, né,
um número grande de votantes em Bolsonaro, por incrível que pareça, era só esses carros que davam problema. Era só esses carros que davam problema. O cara ia buscar e demorava pra vir, demorava. Nisso tinha gente que cansado, velho, pessoa idosa, desistia. Ou seja, houve uma articulação, uma logística para atrapalhar isso. Isso é uma coisa que aconteceu. Nós tivemos um juiz que denunciou uma fraude e o cara foi afastado das atribuições. Olha só que interessante, né? Para você ver, nós tivemos problemas de urna aqui na minha cidade, eu lembro muito bem disso, pessoas reclamando dessa questão de urnas. Então fica evidenciado que esse sistema não é confiável. Vocês viram o que aconteceu na Venezuela? Interessante, Bolsonaro denunciou a questão que tem provas, né, de que houve fraude. Por incrível que pareça, a Venezuela, que é outro país que tem a urna também do mesmo jeitinho que a gente, né, foi considerado o que lá? Houve a fraude. Inclusive tinha urnas que, vamos dizer assim, tinha 1.000 pessoas para votar nela, né, contabilizadas para votar nela, votaram 2.000, 3.000 pessoas numa localidade onde tinha 1.000 títulos, votaram 3.000 pessoas. E por obra do destino, um incêndio misterioso parece que destruiu mais de 50.000 urnas na Venezuela. Estranho, não, gente? Estranho pegar fogo agora essas urnas, perto de fazerem uma vistoria. Não é um negócio meio esquisitinho, né? Estranho. Enfim. Bom, pegou fogo. Acabou. Elas não... Já era. Ou seja, se havia fraude... bom, é óbvio que havia, porque contabilizado alguns votos de algumas cidades superou o número de habitantes ou de votantes, né? Fica a evidência da fraude. O problema é que a perícia não teve a oportunidade de fazer né? Enfim. Mas aqui no Brasil, né? O nosso presidente, ele defende o voto impresso, eu defendo o voto impresso. Já foi aprovada a lei do voto impresso, vocês querem saber? Mas o STF foi quem barrou, gente. O STF foi quem barrou a questão do voto impresso. Era para nós ter tido as eleições de 2018 com voto impresso. Foi aprovado isso, se não me engano, no Congresso. Infelizmente, uma artimanha do STF foi que... A desculpa foi, não, é porque é muito dinheiro, no prazo de curto tempo, e vou inventar aquele monte de nó. Votamos, né? Então eu acredito particularmente que se não tivesse fraude nas urnas, Bolsonaro também tinha ganhado no primeiro turno. Você tira pela questão da votação, gente. Quem acompanhou, você vai ver que Bolsonaro empacou ali entre os 48 e 49 mil votos, ficou por ali, morreu ali o assunto. Dali pra frente o homem não cresceu, foi uma... Haddad ficou com 27%, 28% também ali. Quer dizer, você vê que a diferença foi muito grande. Quer dizer, no meu ponto de vista, Bolsonaro já tinha sido eleito no primeiro turno, ó, na boa. Mas teve uma manobra. E ó, eu vou dizer uma coisa a vocês, eles só não deram a vitória ao Fernando Haddad no segundo turno, porque eu acredito que a diferença de voto foi muito maior do que 10 milhões de votos. Eu acredito que tivemos mais de 57 milhões de votos ao presidente. Eu acho que ficou muito absurdo. Eles falaram, cara, nós vamos só diminuir um pouquinho, para não dar uma... ideia, para não dar uma... Mas não tem como a gente pilantrar aqui não, porque se pilantrar vai ficar muito óbvio, né? Até por conta das ruas a gente já sabia claramente que Bolsonaro vencia essa eleição sem nenhuma dificuldade, né? Então tá aí, gente. Canal Brasil Notícias, mais um repórter que voltou para casa com Fiofovski entre as pernas. Canal Brasil Notícias. Fui.